Simplesmente o goleiro que mais atuou pelo esquadrão, herói do título nacional em 1959 contra o Santos de Pelé e vencedor de nada menos que 8 títulos baianos. O Lendas de Aço de número 2 é sobre o goleirão Nadinho, grande figura na história do Bahia. Leonardo Conceição Cardoso, ou simplesmente Nadinho, goleiro destro, 1,87 m, nascido na cidade de Alagoinhas no dia 24 de agosto de 1930, um ano antes da fundação do Esporte Clube Bahia. O nosso querido goleiro atuou nada menos do que 421 jogos com a camisa do esquadrão e em 177 deles não sofreu nenhum gol. Foram 9 anos jogando pelo Esquadrão de Aço. O goleiro foi também o primeiro goleiro brasileiro a disputar uma Libertadores. E ele era conhecido pelo seu ótimo posicionamento, era o ponto forte dele, que dizia que não gostava de sujar a roupa, né? Gostava de fazer defesas técnicas sem pular, sem saltar muito. Fora dos campos era conhecido por ter uma aversão ao boleirismo, né? E não gostava muito de festa, balada. O negócio dele era jogar bola e estudar. Vamos falar de Nadinho hoje, mas antes pedindo humildemente o seu like. Seja bem-vindo ao canal Bahia Notícias. Eu sou o locutor tricolor aqui de Valença, Bahia. É uma honra tê-lo por aqui. Se inscreva se você é novo, ative o sino e compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai gostar. E vamos seguindo com o perfil do nosso Lenda de Aço de hoje, o goleiro Nadinho. Todas as fontes dessa pesquisa vão estar na descrição do vídeo. Pouco se fala, mas a verdade é que o goleiro Nadinho queria mesmo era ser atacante. O que atrapalhou, entre aspas, a carreira dele como atacante foi que ele fraturou a perna na infância dele em Alagoinhas. Ele chegou a jogar pelo time do Ipiranga, que era um time local, e aí na sua adolescência se mudou para Salvador, onde já moravam 2 irmãos dele mais velhos. Um belo dia ele estava andando em Salvador e se encontrou com um amigo de infância chamado Marrom, que ele tinha lá em Alagoinhas. E esse Marrom estava jogando na base do Vicetória da Bahia. E foi por meio desse amigo que ele foi chamado para fazer um teste lá no Vice de Canabrava. No dia que ele foi fazer o teste dele no Vice de Canabrava, só tinha vaga para goleiro. As outras posições já estavam tudo cheias. Então restou a ele ir para o gol. Recebeu chuteira e uniforme furados, coisa que ele encarou, mais tarde declarou ser um descaso com ele naquele teste que ele fez lá no Vicetória da Bahia. Naquele teste ele foi jogar no reservas e fechou tudo. Foi contratado para jogar na base do Vicetória da Bahia, que foi onde ele começou. Aos 17 anos ele assinou o primeiro contrato profissional dele. E ele ainda estava cursando o 3º ano do 2º grau, mas não abandonava a escola. Ele ficou jogando no Vitória de 1950 a 1954. E detalhe, ele virou ídolo lá no Vice de Canabrava porque conquistou um título baiano depois de 44 anos, que na época o Vitória não ganhava nenhum título estadual. Ele foi o herói desse título e por isso ficou consagrado lá no time de Canabrava. Em 1955, ele foi contratado para jogar no Bangu, lá no Rio de Janeiro. O Bangu, na época, estava lá em cima, estava cheio de moral, era um time importante, era um time forte. E foi para lá que ele foi, mas não se adaptou no Rio de Janeiro. Não conseguiu o mesmo destaque que tinha jogando aqui na Bahia e ele diz que muito por causa da família. Ele sentiu muita falta da família e não se adaptou ao Rio de Janeiro. Ele que era considerado um cara bastante tímido e introspectivo. E foi no Bangu também, durante a experiência dele no Bangu de 1955 a 1957, que ele teve a chance na seleção brasileira. Em 1956, o Nadinho foi convocado para jogar na seleção numa série de amistosos contra países aqui da América do Sul. Só que a experiência dele na seleção foi péssima, na verdade. Ele fez apenas 2 treinos. No primeiro ele foi bem, mas no segundo coletivo
o time titular deu 8-1 nos reservas, que era onde ele estava agarrando. Ele não estava bem naquele dia, obviamente, e preferiu voltar. Ele preferiu nem jogar pela seleção, pegou o avião e voltou embora para o Brasil. Sobre esse assunto da experiência dele rápida e infeliz na seleção brasileira, ele diz que ele mesmo não queria estar lá. Ele diz: eu era meio tabaréu, nas palavras dele, e segundo ele, o irmão dele sempre disse que ele não ficou rico porque não quis. Ele não gostava do ambiente da seleção brasileira, não se sentia bem e preferiu voltar e jogar no futebol brasileiro entre os clubes. Em 1958, Nadinho entra na história do Bahia. Na verdade, o esquadrão estava determinado a contratar o goleiro lá do Bangu e desembolsou um valor de mais ou menos equivalente a hoje R$400 mil, levando em conta a cotação do dólar em janeiro de 1958, apenas para você ter uma noção de que ele foi um investimento bem alto e o pessoal do Bangu, a diretoria, nem botava fé que o Bahia fosse mesmo pagar esse valor. Mas o Bahia pagou e repatriou ele para dentro do nosso estado, onde ele viraria o grande ídolo do esquadrão na época. Bom, ele fica no Bahia 9 anos, de 1958 a 1967. Ele chegou e já ganhou 5 campeonatos baianos seguidos jogando pelo Esquadrão de Aço. Mas o grande momento dele mesmo foi na Taça Brasil. Na época, o Campeonato Brasileiro, em 1959. Naquela campanha, ele jogou 13 dos 14 jogos do Bahia na competição. Foi o primeiro título nacional do Bahia, você sabe, em 1959. E naquela temporada o Bahia teve 9 triunfos, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 25 gols e sofreu 18 gols. Nas semifinais e na final foi quando o goleiro mais brilhou. Na semifinal, o Bahia enfrentou o Vasco. O primeiro jogo, lá em São Januário, o Bahia venceu por 1-0. O segundo jogo, na Fonte Nova, o esquadrão perdeu. O Bahia gosta de emoções, né? O Vasco deu 2-1 no segundo jogo da semifinal de 1959. Então teve o jogo de desempate. No jogo de desempate, o Bahia venceu por 1-0 e todos os méritos ao cara que fechou completamente o gol, que era ninguém menos que o goleiro Nadinho. Na final, o Bahia enfrentou o Santos de Pelé. No primeiro jogo, o Bahia venceu fora de casa por 3-2 e depois, jogando em casa, perdeu na Fonte Nova por 2-0. O desempate foi no Maracanã, onde o Bahia venceu por 3-1. Naquele episódio, nesse último jogo, o Pelé não estava, mas tinha o Mauro, tinha o Tito, o Dorval, o Coutinho, o Pagão e o Pepe. Era realmente uma seleção o time do Santos. E o Bahia não ficou por baixo. Foi lá e venceu com méritos, faturando o primeiro título nacional. Nadinho era, naquele momento, o grande herói da conquista da equipe baiana. Curiosamente, quando chegou em Salvador, depois da conquista do título, o time foi recebido como herói, mas o goleiro Nadinho não quis ir para a festa. Estava com saudade da família, não foi desfilar na comemoração e foi direto para casa rever os parentes. E vamos abrir uma aspas para o comentário de Nadinho na conquista do título de 1959. Ele diz assim: nosso time mostrou naquele campeonato que era um time de categoria. Ganhou do Vasco, do Santos, que na época tinha um time fantástico, cheio de jogadores renomados. Onde a gente fosse, impunha respeito. Além de campeões em 1959, fomos vice-campeões ainda mais 2 vezes no Nacional. Em 1961, em 1963, fecha aspas para a fala de Nadinho. Agora, o motivo do apelido, macho, como era chamado. Por quê? Dentro do Bahia, ele costumava ser uma referência, uma grande liderança. E o técnico Geninho confiava muito nele. Inclusive, só deixava o time sair, para dar uma volta aí na cidade, se tivesse acompanhado do Nadinho, porque sabia que ele ia pegar no pé dos caras e não ia deixar rolar a farra, né? Além disso, era ele quem puxava os exercícios na academia e quem tomava geralmente a liderança na hora das atividades. E por isso, ele ficou conhecido como o macho. Aliado a isso,
Nadinho sempre estudou. Enquanto estava jogando esse tempo todo, ele sempre estudou e entrou na faculdade de Direito enquanto era jogador de futebol. Por causa desse todo o comportamento, dessa disciplina que ele tinha, tanto com a profissão dele quanto com o estudo, ele era uma espécie de Cristiano Ronaldo ali do final da década de 50, por isso ele foi chamado de O Macho, que naquela época, convenhamos, tinha essa conotação, mas hoje em dia a gente sabe que as mulheres em nada ficam devendo nesses atributos. Devemos entender o significado desse apelido com ressalvas e contextualização de uma época mais antiga. O fato é que ele se ausentou, inclusive, algumas vezes de excursões com o time para estudar, para fazer prova e para cumprir cronograma da faculdade. Se no início dos anos 60, Nadinho dava entrevistas dizendo que estava extremamente satisfeito no clube, que gostava muito do Bahia e não queria sair daqui e se encerrar aqui a sua carreira, chegou inclusive a elogiar bastante a torcida, dizendo que não havia torcida tão fiel quanto a do Bahia. Bom, se isso era assim no início da década de 60, em 1967 ele teve que deixar o Bahia. E isso foi por causa do falecimento do pai dele lá em Alagoinhas. O pai dele tinha uma fábrica de móveis na cidade de Alagoinhas e quando o pai dele faleceu, o Nadinho abandonou a carreira dele no Bahia e foi tomar conta dos negócios do pai. E de 1967 até 1969, ele tomou conta dessa fábrica. Só que a fábrica veio a falir. Embora Nadinho tivesse se formado na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador em 1960, enquanto ainda era goleiro, ele nesse momento, após a falência da empresa do seu pai, aceitou um pedido para retornar ao futebol. E ele foi contratado para ser goleiro reserva do Vicetória da Bahia. Foi o último clube que ele defendeu. No seu primeiro Bavi com a camisa do rubro-negro, depois de ter sido campeão e ídolo no Bahia, ele temia que a torcida fosse vaiá-lo na Fonte Nova. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Nadinho entrou em campo no Bavi, vestindo a camisa do rival, toda a arquibancada da Fonte Nova ficou de pé e aplaudiu o ídolo. Nos anos 70, Nadinho se aposentou de vez do futebol e foi ser professor de educação física. Mas depois ele abriu o seu próprio escritório de advocacia e exerceu a profissão na qual era formado. Como advogado, ele atuou por décadas. Era chamado de Dr. Leonardo Cardoso, advogado trabalhista. Nos últimos anos de sua vida, Nadinho infelizmente foi acometido pelo mal de Alzheimer, aquele que deixa o cara esquecido. E ele passou os últimos dias dele num abrigo para idosos. Na data de 20 de janeiro de agora, 2022, Nadinho veio a falecer, deixando 2 filhos, Lúcio e Leonardo. Ele foi vítima de Covid-19 e não resistiu. Aos 91 anos, Leonardo Cardoso, ou simplesmente Nadinho, deixou saudade na imensa torcida tricolor, assim como também na torcida rival. E assim nós homenageamos mais um ídolo do Bahia nessa série Lendas de Aço. Eu quero pedir humildemente o seu like, que você se inscreva e que você compartilhe o vídeo com todos os outros tricolores que você acha que vão gostar desse conteúdo. Se você quer que essa série continue com mais jogadores do Bahia, então deixa nos comentários se você quer que a série siga, que eu continue fazendo vídeos assim. Agradeço muitíssimo, vamos encerrando por aqui. Se inscreva, ativa o sino das notificações, fique com Deus, bora Bahia e até a próxima. Fui!